Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida, programa oriundo do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Já estamos aí com aproximadamente uns 30 anos do programa rodando, só quase que aqui na Rádio Londrina. Bem, e estamos no aprendizado constante de todos os domingos, das 8h30 às 9h30 da manhã. Sempre uma dupla vem em trazer a mensagem do dia. Hoje o Cláudio e eu iniciamos o programa agradecendo a Deus Pai e Poderoso pela oportunidade da vida que nos foi dada, agradecendo o Senhor pelas oportunidades que nos são oferecidas para que tenhamos um bom aprendizado, um bom entendimento, mas sobretudo, Senhor, uma boa aceitação da nossa existência, que a gente consiga amenizar nossos problemas, nossas dificuldades e sermos intuídos pela espiritualidade superior no sentido de aprendermos com as lições da vida. Que a paz de Deus nos envolva, que o amor do Cristo nos ilumine e abençoe e que tenhamos um excelente domingo. Muita paz a todos. Aquilo que realmente é importante. Certa manhã, Cole Coleman estava indo de carro para o trabalho e bateu no paralama de outro veículo. Ambos pararam, e a mulher que dirigia o outro carro desceu para ver o estrago. Ela ficou angustiada. Algumas lágrimas lavavam seus olhos preocupados discretamente. Assumiu a culpa e disse que seu carro era novinho em folha. Fazia 2 dias que havia saído da loja, e ela estava com medo de enfrentar o marido e a reação que ele teria. Coleman agiu com simpatia, mas precisava apresentar seus documentos e ver os dela. Ela, um tanto trêmula, retirou do porta-luvas um envelope contendo os documentos. Na frente dos documentos, escritas com a letra característica de seu marido, estavam as seguintes palavras: em caso de acidente, lembre-se, querida, é você quem eu amo, e não o carro. A narrativa nos traz uma reflexão de muita importância para nossas vidas. Qual o valor que atribuímos às coisas? Será que por vezes nossas reações perante a ameaça de perda dessas coisas não mostra que parecemos valorizar mais nossos bens do que nossos amores? Em acidente semelhante ao relatado, quantos escândalos, gritos e repreensões são ouvidos antes da simples pergunta: você está bem? Ou aconteceu alguma coisa com você? Será que lembramos daquilo que realmente é importante? É claro que o zelo, o cuidado pelo que temos é necessário. Porém, nosso materialismo excessivo leva-nos a colocar os bens em primeiro plano. Acidentes ocorrem e podem acontecer com qualquer um de nós. Podemos ser motoristas hábeis, previdentes e cuidadosos, e mesmo assim, o risco desses incidentes ainda será grande, pois eles fazem parte do mundo em que vivemos. É triste perceber que algumas pessoas chegam a perder suas vidas defendendo bens, acreditando que a reação a um assalto, por exemplo, evitaria o prejuízo. Lê do engano. O prejuízo é muito maior do que imaginamos quando se trata de vidas humanas, de nossas vidas. Será que estamos lembrando daquilo que realmente é importante? Será que o pai de família não pensa que numa pequena discussão de trânsito, num desaforo que ele não deseja levar para casa,
está pondo em risco a sua vida e todo o futuro de seus familiares? Podemos chamar de irresponsável a pessoa que acredita na reação violenta para resolver suas questões. Não nos deixemos enganar valorizando mais um carro novo do que uma esposa, um marido. Valorizando mais um enfeite caro de nossa casa do que um filho, um amigo. Se por hora perdermos os bens, ou se formos atingidos por um prejuízo financeiro, lembremos de que sempre poderemos conquistar tudo novamente e que não estamos aqui na terra para acumular bens e fortuna. Estamos aqui para aprender a amar, para crescer como espíritos. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia aos ouvintes da Rádio Londrina. O texto de hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos fazer a leitura no capítulo 5, no item 6, causas anteriores das aflições. Não se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem. Outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, e quem parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação. Tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar à sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo
os braços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admitam um Deus justo, essa causa há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a quem ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que a parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido de suas razões de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Essa é uma frase bem pesada, né, Cláudio? Ela não é uma frase leve, tranquila que você faça, porque para se poder ter a coragem, né, de falar perdoa-me, Senhor, porque pequei, é mais ou menos como o esforço, né, na transformação de Paulo, quando ele visualizou aquela luz imensa nas portas de Damasco e que ouviu no seu coração: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, naquele momento, reconhece que está falando, que aquela luz é Jesus, né? E fala: Senhor, que queres que eu faça? Né? E esse perdoai-me porque eu pequei deve ter um sentimento também muito difícil da gente pronunciar com serenidade, com equilíbrio interior, com harmonia. Porque nós sabemos que, por melhorzinhos que nós sejamos, a gente ainda tem umas pontinhas de orgulho dentro da gente. A gente ainda tem, às vezes, dificuldades de reconhecer nossos erros, nossas falhas. Quando erramos, e precisamos fazer disso um momento totalmente diferente das nossas vidas. Precisamos fazer disso um momento de transformação, que é o que nos pede o momento espírita quando fala do acidente, né? Da mulher que teve um acidente ali, naquele desespero que ela ficou porque o seu carro era novo, porque bateu contra o outro veículo e estava ali desesperada, porque como iria justificar, né, ao marido, né, aquele acidente. E quando ela pega o documento, ela vê uma mensagem dele dizendo a ela que eu amo você e não o carro. Em caso de acidente, lembre-se disso. E isso é o que aconteceu com Paulo quando ele visualizou Jesus, né? Que foi o melhor incidente que aconteceu na vida de Paulo, quando ele teve aquela transformação imediata da sua capacidade de entendimento, de compreensão, de aceitação, de mudança, e visualizou a oportunidade de mudar ali. E daí Paulo, no todo o seu trabalho, né, através do tempo todo que ele caminhou divulgando a doutrina, divulgando
os ensinos de Jesus, ele falava muito das causas anteriores das aflições, de que ele entendeu que a gente não tinha uma vida única, que não era só esse momento que a gente estava passando, e que se nós temos dificuldades de alguma coisa, nós temos que compreender isso. Se eu tenho uma vida ilibada, se eu tenho uma vida equilibrada, tranquila, serena, não sou uma pessoa que viva desejando mal aos outros, nem procurando criar dificuldade aos outros. Se eu tenho tudo isso, da onde pode vir momentos de dificuldades extremas em que eu não saiba o que eu estou fazendo? Em que eu não consigo tirar de dentro de mim da onde eu tirei aquela energia tão ruim para uma resposta inapropriada. Então só pode ser de um único lugar, do meu próprio coração. Essa energia está comigo já há algum tempo. Se não é desse momento reencarnatório, é de um outro momento anterior, aonde a gente, quer queira, quer não queira, tivemos as nossas vivências, tivemos nossas dificuldades, nossos aprendizados e tentamos transformar nossos sentimentos em alguma coisa. Deus nos deu, Cláudio, o livre-arbítrio para que a gente pudesse ter o esquecimento das coisas do passado. E daí, então, quando a gente começa a pensar sobre isso, por que esquecer as coisas do passado, a gente volta para as causas anteriores das aflições. Quais são as causas anteriores das aflições? São todos os sentimentos negativos que nós viemos acumulando e que não ajustamos. Porque a gente vem para essas encarnações sucessivas com o objetivo de nos modificarmos, de nos melhorarmos. Mas é evidente que Deus não iria fazer um projeto, de recuperação de uma única reforma, em que numa única reforma você iria se santificar. Ele nos faz um projeto, nos apresenta um projeto de recuperação. Porque nós nascemos simples e ignorantes. Nós não nascemos xingando, não nascemos maldizendo, não nascemos brigando com ninguém. Nós aprendemos essas coisas ao longo do caminho. Em cada encarnação, em cada momento, sobre cada situação, a gente vai aprendendo algumas coisas boas e outras não boas, outras ruins. E nem todas as ruins nós conseguimos eliminar a cada encarnação. Então nós vamos como se fosse assim um depósito. A gente vai colocando ali dentro daquele vaso as nossas dificuldades que não foram ainda ajustadas, reajustadas. E a cada encarnação vindoura, a gente vai ali, enfia a mão naquele vaso e tira dali alguma coisinha que a gente possa modificar em nós. Isso vem, às vezes, sofrimentos que a gente não entende, doenças que às vezes nós não aceitamos, não compreendemos do porquê. Mas quando a gente aceita que existe uma vida anterior, que existe um passado registrado, que a gente não está tendo a lembrança daquele momento, mas a gente sabe que já teve outras vidas, que se hoje eu acredito em Deus, se hoje eu busco um pouquinho mais os ensinos do Cristo, se eu tenho condições de ficar procurando me modificar, é porque eu já passei por muita coisa, por muita dificuldade de aprendizado, por muito sofrimento, e resolvi começar a me modificar. Então isso que vai fazer com que a gente vá lá naquele pote, enfie a mão e comece a tirar de lá as causas dos nossos aflições anteriores. Os motivos que nos trazem às vezes dificuldades nessa encarnação. Mas por quê? Porque nessa encarnação já estou preparado para compreender, para entender, para aceitar algumas mudanças, para poder começar a mexer naquele sentimento desequilibrado que eu tenho ali parado, que está ali inerte, mas então transformá-lo num sentimento positivo. É isso que a lição nos pede que a gente faça, Porque é o bilhete de amor que a gente recebe. É aquele cutucão, Aprenda a se movimentar, aprenda a se regenerar e a se recuperar. Está aí, A gente está começando a partir para um mundo de regeneração, onde nós precisamos estarmos mais puros, menos pesados. Mas não é o peso da barriga apenas, é o peso do espírito, onde o espírito esteja leve em sentimentos ruins.
e às vezes até pesado de sentimentos bons, onde a gente consiga meio que esvaziar aquele pote, né, Cláudio? Você estava fazendo o comentário e eu comecei a voltar na minha infância. E tudo isso que você mencionou aí, não me lembro que a gente tinha esse tipo de sentimento, de coisas assim. A gente vinha de uma família dentro da simplicidade, mas que não havia competição. As pessoas queriam ser, pela orientação dos pais, mesmo na sua simplicidade, ser criaturas educadas, né? Prestativa. Era aquela época de você pedir bênção pro tio, pra tia, beijar a mão do vô, para ele dizer Deus te abençoe, né? Então a gente não foi criado numa época em que nós estamos vivenciando hoje, já com os netos moços aí pela frente, um sentimento de competição, de coisas assim dentro da materialidade, como o tema de hoje, né? Dessa história dessa senhora aí, né? De ter cometido um acidente. Hoje você partiria para uma briga, né? Só que nesse ensinamento dessa manhã, esse senhor, ele já tinha um sentimento de solidariedade, não ligado às coisas da matéria, mas sim no sentimento daquele ente querido que estava com ele. Aí, no caso, a esposa, né? Porque esses tipos de acidente hoje, que a gente observa no nosso dia a dia, as pessoas estão totalmente estressadas, ou talvez a vida agora cobra mais da gente, e a gente luta sempre pelos bens materiais. E acaba esquecendo esse lado afetivo, né? Parte para briga às vezes com um colega de trabalho e nem se dá conta disso daí, ofende, né? E eu estava comentando aí, não tinha, eu acho que você também não tinha, nós não tínhamos nessa geração, íamos se tornar criaturas úteis, né? Nunca pensando em nada da coisa da materialidade, né? E a gente vê do tempo dos apóstolos aí, como você estava contando, né? Eles não tinham absolutamente nada. Eles acreditavam naquilo que Jesus passou para eles e eles caminhavam para levar a mensagem dele, né? Talvez aquela roupinha que eles tinham, o chinelo lá, sei lá se tinha chinelos e andavam descalço, né? Mas era uma vida de uma simplicidade muito grande. Hoje não. Hoje a gente está apego aos bens materiais. Ele está acima, às vezes, do sentimento dentro da família, né? Como você falou, hoje nós temos o conhecimento das vidas passadas. Então, quando você vê numa família alguém com algum problema mental, a causa não é de agora. Quer dizer, ele está resgatando algo de vidas anteriores ou da vida anterior, né? A justiça divina está aí. Ou ele vem numa família, às vezes, muita riqueza e tem um filho com problema mental, né? Sonha que aquele filho vai ser o herdeiro daquela fortuna. E no fim, ele, quando chega lá aos seus 40, 45 anos, ele desencarna, ele volta para a espiritualidade. Ele, como espírito, ele cumpriu a tarefa que foi programada para ele, né? De resgate dele, né? E a família não entende isso daí, né? Então há muita discriminação nesse sentido, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Briga às vezes com um vizinho lá que mexeu, sei lá, na porta por coisa boba, que riscou o carro sem querer. O cara já quer partir para a ignorância, né? A gente é muito materialista ainda, né? E a gente sabe que esse tesouro, como a lição da manhã diz, o tesouro está lá no céu, não está aqui na terra, que é o nosso processo de evolução. E aqui a gente já chegou a falar sobre isso, e outros companheiros também já falaram sobre isso. Você vê qual é o nosso crescimento quando nós retornamos para a espiritualidade. Vai ser a famosa porta estreita.
É a consciência da gente que vai abrir essa verdadeira porta daquilo que nós fizemos de bom, né? Então a gente esquece muito dessas coisas. Graças a Deus, vamos supor, a fase em que a gente se encontra, eu, Gilberto e as pessoas amigas, né, ligadas a gente, é que a gente já tem uma certeza absoluta que a gente veio de algum lugar e vai voltar, né? Então esse voltar, ele representa tudo aquilo que a gente puder fazer com todas as nossas limitações e ignorâncias que ainda carregamos de bom, né? É a constituição de uma família com um bom caráter, bom sentimento. Você vê a sua família com crescimento moral de filhos, de netos, amigos, seja lá sobrinhos, né? Então o caminho é esse, porque hoje nós temos essa concepção. Daqui nós não vamos levar nada, né? Até o corpo vai perecer. É o espírito que volta lá para a espiritualidade na casa do Pai. E lá nós vamos novamente continuar aprendendo, evoluindo, até chegar a oportunidade de pedirem para nós: olha, você precisa retornar, que chegou a hora. E essa crença a gente carrega conosco. Esse é o processo que nós entendemos, acreditamos piamente, né? Que é o processo da nossa evolução espiritual, né? E vamos sempre colaborar, uma hora aqui, outra hora lá em cima. Eu não vejo outro caminho. Hoje, eu e o Gilberto também, acho que é o mesmo pensamento. A gente vai e volta para melhorar. Daqui, aprender e ser melhor, para quando voltar lá, continuar os nossos estudos, nossos aprendizados e retornar numa condição melhor. Se a gente vai vir negro, se a gente vai vir indígena, se a gente vai vir pobre, não importa. Importa que a gente venha com um sentimento de moralidade mais elevado, e isso é que vai impulsionando a humanidade a ser mais fraterna entre um e o outro. Vai chegar um momento da humanidade que a palavra guerra está lá só nos livros de história, né? E a gente vai ficar abismado. Como é que podia um matar o outro? Já não está mais dentro de nós esse sentimento. É nisso que a gente acreditamos hoje. Não é por aí, Gilberto? Certamente, né? A gente acredita que nós hoje somos aprendizes, né, Cláudio? Eu acho que já é um processo evolutivo muito grande que a gente está passando, né? Porque nós já estamos aceitando a possibilidade de buscarmos nos melhorar. E é isso que Jesus pede que a gente faça. É esse o objetivo pelo qual Deus nos colocou aqui no planeta, para que a gente nascesse simples e ignorante e procurasse ao longo do tempo o melhoramento, a perfeição. Aí vem Jesus e fala lá naquela frase célebre, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. E o que é que nós temos que fazer? Aí a gente começa a pensar um pouquinho, né? Eu estou nessa encarnação com quase 80 anos, vamos dizer. E Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás. Deixou um ensinamento que a gente ainda não consegue acompanhar. Por mais que a gente faça, a gente tem nossas dificuldades. E o que é que eu devo fazer? Eu devo conseguir me mudar muito nessa encarnação? Eu acho muito difícil que a gente consiga modificar muito. Mas se a gente modificar um pouquinho, esse pouquinho na próxima encarnação já é um grande passo. Se eu deixar nessa encarnação, é evidente que com muita dificuldade a gente conseguiria fazer isso, né? De ter inveja, de ter raiva, de ter irritação, esse nervosismo que às vezes a vida nos impõe, de ter entendimento das coisas que eu faço, das coisas que eu penso. A gente tem dificuldade de entender às vezes os nossos sonhos, né? E não sonhos dormindo, não. A gente tem dificuldade de entender os nossos sonhos acordados. Quando a gente sonha com uma situação material melhor, né? Quando a gente sonha que você está mudando de casa, está trocando de carro, está tendo um emprego melhor, um trabalho melhor, está evoluindo. E aí às vezes nós esquecemos que nós temos que também colocar nos nossos sonhos os nossos sonhos espirituais, onde eu possa aprender um pouquinho de fraternidade, onde eu possa desenvolver um pouquinho em mim
do princípio da caridade, onde eu possa começar a pensar no amor verdadeiro, sem interesse. Não é o amor marido e mulher, onde a gente tem um interesse um pelo outro, mas o amor puro, aquele amor tranquilo. Talvez seja o amor de um casamento de 60, 70 anos, né? Que às vezes a gente vê as pessoas aí com 60, 70 anos de casado, um complementa o outro. Tem suas rabugices? Tem, mas tem um entendimento, tem uma aceitação, tem uma grandiosidade de distribuir paz. E a gente, para aprender tudo isso, evidentemente que não é uma encarnação que vai fazer com que nós desenvolvamos isso. Mas o importante é que nós já começamos a desenvolver isso em nós. Hoje nós temos famílias, nós temos marido, mulher, filhos, filhas, né? Netos. Alguns dos nossos amigos, alguns dos nossos parentes têm bisnetos. Essa coisa maravilhosa que vai crescendo dentro de nós. Essa possibilidade de amarmos verdadeiramente, amarmos o próximo. E amarmos o próximo sem interesse material. Sem interesse de troca, de permuta. Não é aquela coisa de rezar para Deus só para pedir. Nós temos que rezar, que orar, pedir a Deus que nos ajude no nosso melhoramento, que nos fortaleça frente às nossas fraquezas, que nos fortaleça frente às nossas dificuldades para que nós tenhamos coragem de enfrentá-las. E tudo isso, meus irmãos, não são coisas impossíveis, são perfeitamente possíveis. A gente vê isso porque a gente não enfrenta dificuldades enormes com os filhos ao longo da nossa existência. Nós enfrentamos dificuldades enormes com os filhos, mas o que a gente aprendeu? Aprendeu a amar os filhos. Aprendeu a entender as dificuldades deles. E às vezes até entender a nossa dificuldade em sermos pais. Porque não é fácil ser pai e mãe. Ser pai e mãe é uma coisa muito complicada, onde a gente tem que aprender a abdicar. A gente tem que aprender a dar espaço para que o outro cresça. Eu vejo hoje nos meus netos, Cláudio, a diferença que tem de um para o outro, né? Cada um tem um tipo de atitude, cada um tem uma forma de agir, mas a gente vê o quanto a criança é pura e o quanto é que nós fomos crianças como eles e éramos puros. E nos transformamos às vezes em verdadeiros monstrinhos, num aprendizado equivocado. Mas se nós temos uma base familiar respeitável, se nós temos uma base familiar estruturada, principalmente se estruturada no cristianismo, né? Nos ensinos de Jesus, com religiosidade, com respeito dentro de casa, se a gente teve a felicidade de ter pais equilibrados, nós devemos agradecer a Deus por todas essas oportunidades. Como precisamos agradecer a Deus pelo acordar de manhã, por ter tido uma cama para repousar, uma coberta para se cobrir, por podermos abrir os olhos e enxergar, ouvir os sons, por ver a luz, de termos pernas para caminhar e braços para abraçar. E às vezes a gente esquece que esse abraçar não é abraçar o mundo, é abraçar a vida. É o que nós temos que fazer, aquele abraço fraterno em nós mesmos. Dizer para mim, eu dizendo para mim todos os dias, eu me amo, eu me respeito, eu quero ser hoje melhor do que fui ontem, com todas as dificuldades que eu tenho, com todas as negatividades que às vezes nos acompanham e que são causas de existências anteriores. As nossas explosões, nossos desequilíbrios, nossas desarmonias, que vêm oriundas de pequenas agulhadas lá de trás, que foram ficando, como eu falei aquela hora, dentro do vaso, sem a gente resolver. Então vamos, o quanto antes, enfiar a mão nesse vaso, né, que guarda ali os nossos rancores, nossas dificuldades, nossas preocupações e atrapalhos da vida, para que a gente possa modificá-los, né, Cláudio? Fazer com que a vida seja hoje melhor do que ontem.
Rebuscando dentro do tema da manhã, e eu encontrei lá no Vinha de Luz, tá na página do livrinho lá da 325, que o título é Tranquilidade. E diz o seguinte, isso está em João 16:33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Isso está, quem disse foi Jesus. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de estacionamento por vezes delituosos. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vais mais permanecer em dia com a luta que guarda-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de que vive defrontando por fantasmas. A terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço e aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. E isso aqui traz na mente da gente que a gente vive fora da tranquilidade, ou porque é uma sociedade extremamente exigente, mas o tempo passa e para mim, para você, para nossa família que estamos na doutrina espírita, os ensinamentos através de Kardec veio dar uma tranquilidade a gente, de que a gente tem que lutar para ser mais equilibrado em tudo. Nós temos momentos de falhas, lógico, como todo ser humano, né? Mas à medida que você fica refletindo dentro do seu erro, da família que lhe foi confiada, quando você vê um encaminhamento daqueles que hoje
do Gilberto são mais jovens, vamos supor, mas o meu neto mais velho tem 27 anos. Quando você vê o outro de 23, o outro de 17, o de 17 é ligado à igreja, faz todo o trabalho que a igreja, hoje ele é como coroinha, está lá trabalhando no altar, né? Tem ligação com as coisas, é um menino de bom caráter. Os outros dois trabalhadores, corretos. Então esse é a grande, vamos usar a palavra tranquilidade de você ver a sua família, né? Que nessa existência lhe foi confiada, encaminhada para a vida. E quando você vê algum amigo, mesmo dentro da nossa família, sobrinhos, quando estão desencaminhados, a gente ora constantemente para ele acordar para a realidade. Porque os outros têm uma ligação afetiva com o anjo da guarda muito próximo. Sabe que ele é orando por ele, que está ali ao lado dele, está sempre fluindo bons pensamentos. Com todos os defeitos, né, que a gente traz do passado, mas a gente luta para essa melhora. E também a gente tem que começar também, a gente tem que lutar pelas coisas materiais, porque a inteligência da gente busca isso daí. Mas não fazer disso daí um motivo de desprezo pro próximo, ou dentro da própria família, às vezes até com o próprio irmão. Acaba nem estendendo a mão para ele quando ele necessita. Às vezes de tão pouca coisa, a gente ignora. Então a gente tem que acordar para essa realidade, né? Esse desapego das coisas. Como a lição na abertura do programa diz do desapego, né? Isso seria em tudo. Não é que tem que jogar fora. A gente tem que valorizar aquilo que a gente vai buscar. Do nosso trabalho, usando a nossa capacidade, a nossa inteligência, que são bagagens que a gente traz da espiritualidade, né? Outros vêm com um pouco mais de dificuldade para aprender, às vezes, com aquele que está do lado, o irmão que está do lado, né? Que ele é fraterno, é amigo, companheiro do dia a dia. E isso a gente tem que aprender. E a gente tem que tentar, o máximo possível, o nosso retorno para a espiritualidade, uma condição muito melhor do que quando aqui nós chegamos. Não importa como, não tem nada a ver com riqueza. Tem a ver com o lado da moralidade, né, do crescimento do espírito. Então, Cláudio, você estava falando aí, eu estava pensando nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Todo mundo fala tragédia, que desastre, que coisa terrível. E a gente começa a pensar, então, num outro aspecto, né? Quantas pessoas desencarnaram nesse momento no Rio Grande do Sul lá, com esse problema dessa enchente? 200 pessoas aproximadamente, né? Eles calculam muito mais, porque não encontraram. Então, mas está desaparecido, tudo Sim. Não vai dar um número extremamente alto, pelo tamanho do problema que houve. Então, a gente começa a pensar que o problema foi grande, mas imagina o resgate que não houve dentro do estado do Rio Grande do Sul, entre irmãos que lá estão, pessoas que às vezes podiam ter alguma diferença um com o outro e que tiveram que dar a mão para o outro, para ser socorrido ou para socorrer. Os que tiveram que ajudar o outro em qualquer situação, os que receberam nas suas casas, os que se dedicaram seu tempo para o socorro do próximo. Tudo isso são recuperações, são mudanças de melhoramento, de aprendizado de amor. Então, frente a uma dificuldade tão grande como essa que houve lá no Rio Grande do Sul e que ainda estão passando, evidentemente, a gente tem que pensar também no benefício espiritual que esse povo está tendo, de recuperação, de aprendizado, de mudança de sentimentos e de valorização da vida. Essas coisas são coisas maravilhosas e que a gente tem muito pouco tempo, né, para refletir. E nós dedicamos também, às vezes, pouco tempo para refletir sobre isso. Então, queremos dizer que as causas anteriores são motivos guardados para que nós possamos nos melhorarmos hoje e amanhã. E que ninguém está perdendo tempo quando está ajudando o outro, quando está buscando trabalhar, auxiliar e socorrer. A gente está aí tentando buscar uma mudança, tentando aprender um pouquinho mais e construindo em nós novos seres, né, Cláudio? A gente vai mudando, a
a gente vai sofrendo um pouquinho e a cada momento a gente vai vendo que Deus é maior em tudo, que Ele tem solução, que Ele tem socorro, que Ele tem salvamento. Nós estamos aí com o nosso tempo quase esgotado de novo e a gente não falou nem 10% do que teria vontade de falar. Mas vamos agradecer a Deus pela oportunidade deste momento. Ainda temos a mensagem do Zé Antônio e que tudo e todos que por aqui passam ou estão ouvindo esse programa, participando conosco, sejam abençoados por Deus. Quero mandar aqui meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Londrina e desejar um excelente domingo pela frente. Então, meus irmãos, não nos esqueçamos do Evangelho segundo o Espiritismo. Não nos esqueçamos das obras de Kardec. Procuremos ler, estudar, aprender e valorizar a vida. É o caminho que nós temos que trilhar para que a gente possa começar a contornar as pedras, né? Por entendimento, por compreensão e por visualizarmos até no escuro. Que a paz de Deus nos abençoe e que o amor do Cristo se faça presente em nossos corações. Muita paz a todos, que Deus seja sempre o motivo do nosso melhoramento. Olá, amigos. Vamos analisar hoje a parábola do semeador. Ela é considerada por alguns estudiosos como a parábola das parábolas, inclusive pelo nosso Caibar Schutel. No seu parábola Ensinos de Jesus, ele comenta que esta parábola, a parábola do semeador, é a parábola das parábolas. Que é a parábola do semeador? Quando foi ditada por Jesus? Então é importante voltarmos à época da Palestina, recordarmos aquele momento. Jesus está na beira da praia, aquelas pessoas vão chegando, é uma multidão de várias cidades, diz o Evangelho. Jesus sobe em um barco para ficar mais alto que as pessoas que estavam em pé ali na beira da praia. Então ele olha para aquela multidão e começa a pregar. Um semeador saiu a semear e foi lançando as sementes. E lançou as sementes à beira do caminho. E as sementes não germinaram, e as aves vieram e a comeram. E lançou sementes em terreno pedregoso. A semente quis germinar, mas o primeiro sol forte a matou. Lançou sementes que foram sufocadas por espinheiros e também morreram. E algumas sementes caíram em terra fértil. Essas produziram, germinaram, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, diz Jesus. Quando Jesus apresenta-nos essa parábola, os próprios apóstolos ficam confusos. Mestre, por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus explica que não é todo mundo que está em condição de entender os ensinamentos dele. Daí ele mesmo explica a parábola dizendo, as sementes são as palavras do reino de Deus. O semeador sou eu. Jesus fala, o Filho do homem, sou eu, o homem que vos fala. Sou eu que estou lançando as sementes. Mas nem todos têm dentro de si a condição de entenderem o que eu estou ensinando. Então aí Jesus explica por que cada terreno é diferente, porque cada espírito encontra-se num grau diferente da evolução. Neste encontro de hoje, nós vamos refletir sobre a beira do caminho e o terreno pedregoso. E no próximo encontro, vamos refletir então sobre os espinheiros e sobre a terra fértil. A beira do caminho. O que é lançar semente às beiras do caminho? A beira do caminho, o caminho é por onde passam as pessoas. É terreno que não tem estrutura para acolher ou germinar nenhuma mensagem superior. É a mente das pessoas no ritual da vida, desinteressadas dos anseios superiores. Então, quando o ser humano vive a vida de forma materialista, onde os seus desejos são só ambições, são só paixões, são só coisas da terra, ele acorda, vive seu dia e vai dormir sem nem sequer imaginar na possibilidade de que ele seja um espírito imortal e que precisa se alimentar espiritualmente, fortalecer esse lado espiritual, buscar a sua espiritualidade. Então ele está passando pelo caminho. E se cai, a mensagem lançada aí não interessa para eles.
Então, quando Jesus diz, as aves vêm e comem, o próprio Cristo analisa dizendo, o maligno a leva embora. Por quê? O que é o maligno para Jesus? Naquela hora, o maligno é aquilo que não tem interesse para a vida espiritual superior. É como o André Luiz recebe como informação sobre o umbral, o mundo espiritual de sofrimento em torno da Terra. O que é umbral? E dizem os benfeitores, os amigos de André, dizem, André, o umbral é onde está tudo que não tem interesse para a vida espiritual superior. É onde estão os espíritos que ficaram estagnados na evolução. Eles nasceram, viveram, reencarnaram, viveram, desencarnaram, sem absolutamente aproveitarem a existência no sentido espiritual, no sentido de evolução. Do jeito que vieram, voltaram. Então são espíritos que, estagnados nas coisas inferiores, vão para regiões inferiores do mundo espiritual. E se é lançado para eles, por exemplo, vamos no umbral, vamos fazer uma caravana de espíritos, vamos lançar a mensagem de Jesus naquela região. Não interessa para aquele pessoal. Aquelas pessoas que estão vivendo lá, os espíritos que estão lá, eles querem sair de lá. Eles querem se livrar do sofrimento, mas não da forma de viver. Então, à beira do caminho é um lugar, é o espírito na condição de imaturidade, na condição de quem não quer aprender nada que interesse para a vida espiritual. É o espírito criança, é um espírito infeliz. E Jesus fala isso com tristeza, né? Ter que lançar sementes para quem não vai aproveitá-la. Mas ele lança. Ele diz que o semeador lança em todos esses terrenos. Ele lança em todos os lugares. Não é porque o terreno é infértil que ele deixou de lançar. A semente é lançada para todos. O que seria, então, o terreno pedregoso? Jesus faz uma colocação na explicação da parábola, dizendo que ali tem um pouquinho de terra, mas embaixo é pedra. Então começa a brotar, mas quando recebe o sol, diz a parábola, a planta morre. Aí ele fala assim, são as pessoas que ouvem a mensagem do reino, quer dizer, a mensagem espiritual superior, se sensibilizam, têm vontade de participar daquele reino, mas no primeiro testemunho abandona tudo e volta para a vida que levava. Não tem chão espiritual para darem prosseguimento àquele entusiasmo dos primeiros momentos. Aliás, vamos ficar nessa palavra, entusiasmo. O entusiasmo é aquela fase do começo que morre, arrefece, que some e as pessoas ficam sem a força interior para prosseguir. Quando Chico Xavier começou a receber a mensagem de Emmanuel, depois dos poetas, depois de espíritos conhecidos, Dr. Bezerra de Menezes, mensagens que foram assim alegrando aquele ambiente de Pedro Leopoldo, muitas pessoas da sociedade começaram a ir à casa de Chico, participar daquele momento e acordarem em si a ânsia de participar desse momento espiritual. E como as mensagens chegavam todas pedindo que praticássemos a caridade, Emmanuel chega naquela época a escrever uma mensagem dizendo pelo menos uma vez por semana, uma horinha, façam a caridade. Gente, uma vez por semana, uma hora, dá até vergonha de ouvir uma mensagem dessa. Se alguém pedir para a gente dedicar uma hora por semana da nossa vida para esquecermos de nós e cuidarmos do nosso próximo. Naquele instante da vida de Chico, as pessoas se entusiasmaram e começaram a dialogar. Chico, vamos criar uma creche. Chico, vamos montar um hospital espírita. Chico, fizeram 1000 propostas. E naquela noite chegou uma senhora trazendo 4 filhas de uma cidade vizinha. As 4, como diz o Evangelho, endemoniadas, perturbadíssimas. Uma veio acorrentada, era a Dona Rita. Ela veio acompanhada do seu irmão Saul e de 4 filhas obsidiadíssimas, como a gente diz como espíritas, sobre o processo de obsessão severa. Quando elas chegam, o Chico olha e vê aquele sofrimento aquelas meninas, moças, já todas desequilibradas, ele sente que o trabalho chegou. E a mãe de Chico, que desencarnou quando ele tinha 5 anos, o incorpora e dita uma mensagem falando: vocês queriam fazer um trabalho de caridade, o trabalho chegou.
Chico fica feliz da vida. Nosso primeiro trabalho vai ser a Dona Rita e suas filhas. Marcaram para segunda, isso era um fim de semana, era sexta-feira, marcaram para segunda-feira. Dona Rita, a senhora vem com suas filhas, nós vamos iniciar o trabalho da desobsessão para as filhas da senhora. Segunda-feira chega Chico, José Xavier, Dona Rita, Saul, seu irmão, as 4 filhas e mais ninguém. Não apareceu mais ninguém. Os que queriam montar hospital espírita, os que queriam montar creche espírita, os que queriam fundar não sei que tipo de instituição espírita, desapareceram. Esse é o terreno pedregoso. Esse é o terreno infértil, que acorda com entusiasmo, parece que vai brotar alguma coisa. Primeira chamada das tarefas do trabalho desaparece. Então é importante para a gente refletir esses 2 terrenos, porque nós podemos estar fazendo parte desses terrenos ainda. O terreno à beira do caminho, o terreno pedregoso. Será que nós estamos na fase do entusiasmo? Divaldo Franco narra uma história para Sueli Caldas Schubert, que ela vem a registrar no livro sobre a vida de Divaldo, o Semeador de Estrelas, onde ele conta que Joana de Ângela, a sua benfeitora, que já assinava através dele mensagens há 10 anos, só 10 anos depois de trabalharem juntos, que ela aparece como o espírito que ela é, de freira, que era na última encarnação, chamava-se Joana, tinha vivido na Bahia, em Salvador, na penúltima era Juana Inês de la Cruz, lá no México. Então ela se apresenta a Divaldo e Divaldo questiona: minha irmã, faz 10 anos que a senhora trabalha comigo, me ampara, me protege, por que só agora a senhora me aparece? E Joana responde para Divaldo, está registrado neste livro que eles dizem: Divaldo, para nós os espíritos responsáveis, 10 anos na tarefa com Jesus é apenas a fase do entusiasmo. Vencida essa fase é que nós entendemos que o trabalhador esteja realmente maduro para assumir trabalhos mais difíceis. Por isso hoje estou me apresentando. Veja que ensinamento, é a fase do entusiasmo para os trabalhadores que querem participar da Seara do Cristo. 10 anos ainda é considerada fase de entusiasmo. Eu me recordo de Chico, uma vez uma pessoa que era uma trabalhadora do Evangelho, da Casa Espírita, abandonou o trabalho depois de anos lá dentro da Casa Espírita. Abandonou. Ficou mais de 10 anos afastado. E um dia resolveu voltar. E para comemorar o desejo da volta, ela procura Chico. E vai até lá Uberaba e fala: Chico, estive afastada das tarefas espíritas por mais de 10 anos, mas estou voltando, vim aqui comunicar-lhe que estou voltando, Chico, vou recuperar o tempo perdido. Chico volta-se para essa irmã, bastante condescendente, com aquela humildade dele, aquela bondade que irradiava da sua alma singela, e ele diz para ela: minha irmã, Emmanuel está aqui ao meu lado dizendo que não se recupera tempo perdido. Tempo perdido é tempo perdido. Fiquemos com essas reflexões para hoje. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.